Oi galera, então vai ser mais um vídeo aqui no canal A Roça Venceu. A Roça Venceu. Mas hoje vai ser feito, porque eu não tô me vacilo. Eu tô fora, tô fiase. Aí eu vou ir fazer o vídeo, eu vou ir contando os outros dias, tá? Horário mais certo. Então, aqui na segunda sala, nós temos o que foi uma redução. O que foi a redução, então, de Santo Ângelo. Quando a gente pensa, então, na parte principal, que é a catedral, ela tem que estar num lugar de elevação, né? Não só no sentido bíblico, de elevação, mas no lugar do terreno que foi escolhido, do povoado, enfim, um lugar mais alto para quê? Para que essa igreja, para esse índio, gente, quer passar para cá? Para cá? Essa igreja, então, ela tem que estar Depois vocês fazem as fotos. Com relevância, né, nesse local para quê? Para que quando esse índio construa, né, esteja ali presente em toda essa obra, ele se depare com um monumento, uma igreja linda, maravilhosa. Este é um período barroco. O período barroco é aquele período em que são muitos detalhes, né? Você não faz uma coisa reta, você faz um movimento. Isso vocês vão perceber nos santos barrocos missioneiros que nós vamos encontrar lá em São Miguel. Então não é uma coisa estática, parada, né? Até nas construções, o que elas têm? Elas têm, como a gente vai ver depois a catedral e ver São Miguel, tem muitas do quê? Tem muitos detalhes de cornijas, de capitéis, de colunas, de volupas, de arcos, né? Tudo isso também remete um pouquinho ao período romano, que daí traz de lá para cá. Quem são esses artistas? São os padres jesuítas, que foram profissionalizados dentro da Companhia de Jesus. Naquela época, a igreja, né, usava de todos esses métodos para quê? Para profissionalizar esse jesuíta. E aí, quando a igreja precisa, ele sai em campo. Ele vai o quê? Ele vai expandir a sua igreja nos mais remotos lugares que a gente possa imaginar do mundo. Então, é para isso que a gente percebe o quanto eles trazem na sua bagagem ao chegar numa redução, e cada um queria encantar mais o seu povo indígena ali, porque foram 7, né, separadas por 30 quilômetros, mais ou menos cada uma. Esses 30 quilômetros justamente para se protegerem. O lugar mais alto, porque aonde vai estar o lugar mais alto, por exemplo, aqui de Santo Ângelo, e eu vou ter o lugar mais alto lá de São João Batista, que fica nessa mesma linha. Então eu aqui estou no mais alto, eu faço uma baixada e subo de novo. Então a gente percebe que elas se comunicavam entre si, e isso era muito poderoso, porque não eram só eles que andavam por aqui. Outros índios, né, outras tribos mais ferozes, e os portugueses. A gente nunca pode esquecer que o português está do outro lado do nosso Tratado de Tordesilhas, cobiçando o gado que aqui havia. Então, esse também vai ser um dos motivos principais que as reduções vão ter cabo e vão ter fim. Quando elas começam a prosperar, quando esse gado é importante, e que aí, então, os olhares desses dois mundos, né, dessas duas potências, observam para cá e dizem: opa, alguma coisa que tem de legal. O que está acontecendo aqui? E aí, então, que os poderosos vão entrar para destruir o que aqui a igreja estava poderosamente conquistado e sozinha, se organizando economicamente e tudo mais, né? E ainda assim levando tudo que conseguiam daqui como impostos para o grande rei da Espanha. Que para ele não interessava o que estava acontecendo aqui, interessava é que tinha dinheiro e tinha territórios avançando. Então essa vai ser a briga, pelo gado e pelo território. E a igreja, então,
para completar, né, encher esse espaço. Então aqui a gente tem a nossa igreja, né, magnífica, lá no meio do mato, né, e aí no entorno dela todas essas construções. Aqui é Monte Iguaçu, um lugar em que vai ficar mulheres viúvas, largadas, meninas até o casamento, meninos até 12 anos, vão ficar separadinhos aqui. E aí, então, as casas dos índios, o cabildo, que vai ser lá naquela esquina, do ladinho da catedral, pátio dos padres, escolas, oficinas, depósitos, atrás da igreja sempre a quinta dos padres e depois nessa nossa esquina para cá o cemitério. Então essa era a redução de Santo Ângelo. A cruz missioneira, que hoje conhecemos, sabemos de onde vieram, né? E veio só para esse contexto reducional, com 2 braços duplos, o poder então da coroa espanhola e o poder da igreja sobre tudo que estava acontecendo aqui. Tá? As casas com avarandados, já vamos aproveitar elas para vocês entenderem, né, os avarandados em volta, porque a região aqui no calor é muito quente e no inverno é muito frio, então precisa ter esses espaços. A mesma coisa se a gente olhar ali do ladinho, né, que sai da catedral já, com as portas para cá e entra, né, fazendo esses telhadinhos, ó, tá? Que aquilo ali então era localidade dos padres, né? E depois do ladinho do cemitério. Então, assim, para quê? Em função do tempo mesmo, tá? A igreja voltada para o sul, porque as outras 6 foram voltadas para o norte, a nossa para o sul. Muitas especulações, muitas hipóteses, né? Porque você sabe que história, né, gente, não é uma matemática. A história, enquanto acontecia aqui, isso no Brasil todo, capitanias hereditárias, o povo todo se dividindo, então não era só isso que acontecia. As outras tribos também, pampeanos, charruas, minuanos, benoas, né, lá no litoral outras tribos, mas aqui para nossa região, então a gente tinha também uma série de outras tribos que de maneira nenhuma queriam esses jesuítas por aqui. Por que o Guarani? Aí a gente olha para o Guarani como ele é hoje, e aí a gente consegue, de repente, entender um pouquinho. É um povo pacífico, é um povo que vai para a mata só quando precisa, é um povo que cuida da natureza, que cuida do seu habitat natural. Então, tudo isso, gente, faz com que essa igreja olhe para isso também, porque não podia, por exemplo, botar um charrus ou um minuano aqui dentro, porque não ia dar certo, né? São tribos rebeldes, tribos que matam, que usam da força com outros povos, mas aqui, quando esses acontecimentos estão, né, nessas regiões, nesses locais, eles se unem para quê? Para tirar os padres de circulação. Então, o Guarani é aquele que fica mais pacífico aqui. Agora, sempre há no entorno das chamadas reduções, sempre outras tribos que vão estar ali, ó, especulando e querendo fazer com que esse processo não saia. Então, a posição da igreja, no momento, quer dizer isso. Para se proteger, né, o que foi o final aqui, porque já não haveria mais condições de se ter outra, a princípio, porque ainda tem muito trabalho de arqueologia que precisa ser feito para se entender melhor, porque a gente não sabe de todo, né? E o outro sentido seria a luminosidade entrando dentro dessa igreja, como que esse sol entraria, né? Porque ela vai ser muito mais aberta que essas nossas catedrais, por exemplo. Então, o sol iluminando, a igreja, a gente transbordando de pedras preciosas, o cálice do vinho, o cálice da hóstia, porque a gente pensa nessa igreja como as nossas igrejas de hoje em dia. Tudo que havia lá era exatamente como há hoje aqui. Diferente o material, mas o ouro havia ali dentro, né? Já nos paramentos que a gente vê, naqueles sacramentos da igreja. Então, tudo isso a gente faz com que a posição da igreja também, né? E tem um sentido bíblico lá deles que não tenho como responder melhor para vocês, tá? Aí você pega a cruz. A cruz a gente sabe
que tem cruzadas, né? Tem a história das cruzes. Essa aqui é uma cruz que vem da linhagem de Caravaca e que ela vem para esse momento histórico aqui, traçando então a cruz dos braços duplos, como nós chamamos. Um é o rei da Espanha mandando nas terras e outra é a fé, a persistência, a coragem, né? A religiosidade. Isso, dessa igreja, desses jesuítas, para que isso dê certo, para que isso não seja uma coisa de pouco ali, né? Tanto que vocês viram que dura, então, por mais de 150 anos, que a gente sabe. E houve, do nosso lado brasileiro, 2 momentos dessa história. Porque eles não chegaram aqui de soco, assim, ligeiro, no primeiro momento. Quando eles estão no Paraguai e na Argentina, que já levantaram as suas casas, as suas reduções, a sua casa principal de pedra, eles vão avançar no território, eles vão entrar para o lado brasileiro. Por aonde? Seguindo o rio, que é o Rio da Prata, que é o Rio Uruguai, que é o Rio Paraná, Paranapanema, quando entra no Brasil. E vai aonde? Onde hoje é as Cataratas do Iguaçu. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha naquele filme A Missão, não sei se a prof conhece, mas é um filme que eu acho que é um dos únicos filmes assim, que a gente consegue observar um pouquinho dessa temática aqui, A Missão. Que é uma coisa meio assim, que a gente tem que, né, ter um senso crítico ali para olhar, mas é um filme que reflete isso. Por quê? Quando eles entram e se deparam com toda aquela natureza e toda aquela água, é ali que eles se organizam, porque está tudo ao redor deles. Só que eles não contavam com os bandeirantes. Os bandeirantes paulistas arrasam com as primeiras casas, ou se é que conseguiram fazer alguma coisa, que foi o momento da madeira. Então, eles afugentam esse povo todo, fazendo com que eles venham descendo, né, Paraná, venham descendo para cá e caindo na região das Missões. Então, por isso, eles vieram parar aqui. Isso até 1625, quando eles chegam no estado do Rio Grande do Sul. Então, 1609 lá, aí entram para cá, chegam aqui em 1625. É um período que vai perdurar até 1640. Por quê? Porque esses bandeirantes ainda descendo, roubando os índios para levar para as lavouras de cana-de-açúcar e café lá para cima, quando eles faziam o trajeto para procurar as pedras preciosas, encontravam essa gente no meio do caminho e levavam para vender lá em cima. Aí eles começam a descer e a fugir. Quando eles chegam aqui, eles tentam se reorganizar na região nossa aqui mesmo, um pouquinho antes de São Miguel. E ali eles vão permanecer. Só que os bandeirantes continuam precisando de mão de obra e continuam atrás dos índios. Enquanto isso, as outras tribos que estavam aqui nessa região se debatem, guerreiam, e há então a morte dos 3 padres jesuítas, que foi o padre Roque Gonzalez, do Paraguai, o padre Afonso Rodrigues e o padre João de Castilhos, que vem com esse projeto da Espanha para cá. Então, são os 3 primeiros padres evangelizadores no sul do Brasil. Então, esses são os importantes. Então, esses vão morrer no primeiro ciclo e aí se termina esse primeiro ciclo. O gado já está aqui dentro, porque ele vai entrar em 1632 pelas mãos do padre Mendonça. Então, esse gado, gente, fica dentro do Rio Grande do Sul. Quando a morte dos 3 padres acontece, eles reúnem tudo, quem ficou, outros padres se reúnem, juntam o que podem e voltam de novo para o Paraguai e para a Argentina. E lá permanecem por 40 anos. Esse é o período que o gado fica procriando. É o momento que o português atravessa a linha imaginária, né, de Tordesilhas e avança em terras espanholas, fundando lá na barranca do Rio Uruguai a colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento foi o pivô que a gente vê nesse extermínio, né, nessa guerra guaranítica de 1756, porque esse gado era uma moeda importantíssima. Então, sempre os portugueses vão estar ali, né? Então,
Morreu os padres, em 1640 houve a Grande Guerra, ganham e afugentam os bandeirantes que voltam lá para cima de novo e segue a vida aqui, só que do outro lado do rio. Enquanto isso, o português em 1680 então funda lá a Colônia Sacramento, os jesuítas voltam para cá em 1682 e fundam a nossa primeira redução do segundo ciclo, a nossa São Borja, que fica bem lá da barranca do Rio Uruguai. E aí, então, depois fundam as outras, que o Cristiano já comentou, e aí segue na história. Certo? Alguma pergunta? E como que as missões desse segundo ciclo acabaram? Por que elas acabaram? Acabaram na grande batalha pelo Tratado de Madrid em 1756. O que a gente percebe que aconteceu? 150 anos, tá tudo muito bom, muito bonito, progredindo, economicamente se sustentando, né? Mas o rei da Espanha observa isso, e o rei de Portugal também. Aí os portugueses têm para trazer para o Brasil os casais açorianos, que vieram de lá para cá e precisam de um espaço, de um lugar. Então, Portugal quer os 7 povos das missões para colocar os açorianos aqui dentro. Como isso não acontece, porque daí o rei da Espanha vem até as reduções, diz o que vai acontecer, pede para eles se retirarem entre 2 anos e meio a 3 anos, que saiam todos dos 7 povos das missões, para os portugueses entrar. Os índios e a igreja não aceitam, porque estão cuidando, estão ali prosperando. As 2 coroas se unem, assinam o Tratado de Madrid e vêm com seus canhões para as reduções. Então, a gente imagina que a igreja estava crescendo demais e o medo da igreja tomar o espaço e tomar as terras da Espanha, né, faz com que ele se una ao seu outro inimigo e venham contra as reduções. Então é isso que a gente imagina. Certo? Então, saindo um pouquinho dessa linha, mas também nessa mesma